certeza o Ricardo vai mencionar algo. Ó, falamos do rapaz, ele entrou, ó. É porque hoje não tem jogo do Bahia, só amanhã, então ele ainda tá feliz ainda. O Thiago ele acabou conhecendo também o Ricardo agora numa palestra que tivemos agora da GD, né? E da Expo GD. Batemos um papo de forma rápida e aí surgiu essa motivação aqui desse papo, porque eu sei que sempre vocês estão debatendo aí e sempre sendo questionado com relação à questão da marca Hypontec. Então eu fiz esse convite pro Ricardo, prontamente se colocou à disposição, né? Como tudo que a gente precisa aqui da marca, ele sempre está nos atendendo. Pedi a ele que com certeza ele vai falar um pouco de tendência para vocês de mercado, com a visão comercial. Vai falar de um grande diferencial que a Hypontec tem hoje, na minha visão, perante a todas as marcas, que é uma próxima vertente do segmento, que são os inversores híbridos com bateria, né? E a Hypontec, ela tem um equipamento fantástico, que eu não conheci agora, nessa última vez que a gente se encontrou, até porque é lançamento. Então, a ideia é apresentar para vocês aí, de uma forma muito voltada para a área comercial, essa apresentação. Então, vocês vão ver que eles têm uma linha de produtos completa, tá? Para atender o mercado nacional. Como vocês estão vendo aí na foto, tem ali o carregador veicular, tem aqui a bateria, tem o inversor e tem um aparelhozinho ali do lado daquele inversor. E aí o intuito hoje, na verdade, é essa apresentação, confirmar aquilo que eu falei para vocês, que às vezes não adianta você ter uma marca e não ter um suporte dessa marca aqui no Brasil, tá? Então, assim, o Ricardo ele vai falar a estratégia da empresa, por que ela entrou aqui nesse segmento no Brasil, como foi que ela entrou. Parece nova, mas ela não é nova aqui no mercado brasileiro, tá? É só a forma de atuação que mudou um pouco. E é isso. Ricardo, queria aí, se você puder dar início à apresentação aí de hoje para o pessoal. Fique muito à vontade, tá? Com a medida que o pessoal for entrando aqui, não se preocupe, está sendo gravado, depois a gente disponibiliza para eles. E depois a gente vai colocar também essa apresentação para vocês, tá? Para que vocês possam aí tê-la na mão e, se precisar, também tirar alguma dúvida, a gente está disponível, tá bom? Pronto, Ricardão. Obrigado, meu irmão. Seu áudio está fechado, Ricardo. Alô, alô, estão me ouvindo agora? Agora sim, perfeito, querido. Oh, beleza, então, tranquilo. Então vamos lá, começando de novo aqui. Primeiramente, muito obrigado a todos aí, tá, pela disponibilidade, tá? É um prazer poder estar aqui com a Solar Power, né? Obrigado mais uma vez aí pelo convite, tá? Como já citado, a gente vai estar passando alguns pontos, explicar um pouco da história, né? Mostrar que não é uma marca nova, tá? A gente não está aqui brincando, mostrar todos os serviços, países, tá, que a gente atua, né, produtos, portfólio que a gente tem, e trazer também os diferenciais comerciais aí para vocês, que facilita no dia a dia, tá? Para vocês conversarem tanto com o cliente final, tá? Quanto como com a concorrência, beleza? Então, como ele passou, eu sou o Ricardo, tá? Eu sou gerente nacional de vendas e suporte da marca aqui no Brasil, e esse é um dos pontos, como ele citou, que é muito importante. A gente tem uma equipe totalmente centrada aqui, localmente, para poder lidar com as atividades do dia a dia. E eu vou passar os pontos diferentes das nossas garantias também, tá? Começando um pouco pela nossa história, tá? A gente começou, na verdade, em 2009, tá? O nome da empresa era Ever Solar, tá? Em 2012, ela conseguiu adquirir, pelo seu crescimento, mais uma outra empresa e mudou para a Ever Solar, e devido ao seu bom desempenho e uma ótima qualidade fabril, tá? A SMA, conforme ele citou, né, comprou a nossa empresa, tá? Em 2013. Então, a gente ficou fazendo os inversores da SMA de 2013 até 2018, tá? Foi muito tempo. Então, assim,
Em 2018, a SMA acabou saindo do mercado asiático, tá? Devido aos seus posicionamentos de marca. Então, pegamos todas as patentes que a gente tinha e a mesma equipe, tá? E começamos com o nome de Hypontec. Tá? Então, hoje a gente tem um dos P&Ds mais antigos do mercado. Tá? A gente está aí marcando, tem pessoa com 16 anos já trabalhando com inversor fotovoltaico. A gente sabe que para o mercado fotovoltaico isso é bastante tempo. Tá? Então, isso facilitou a gente já começar, né, introduzindo muito bem, principalmente na Europa e quase todos os continentes, logo no ano de partida. Tá? Agora, sobre nós, só com o nome Hypontec, né? Desde 2018 a gente evoluiu muito. Alguns prêmios que a gente ganhou aí, tá? A gente ganhou pelo governo chinês, tá? O Potential Unicórnio, né? O unicórnio potencial aí. Então é um crivo muito pesado, principalmente nessa área que a gente tá? Que tem muitas empresas novas surgindo e a nossa se destacar frente a isso é muito bom. E não só lá, tem vários aqui, mas eu vou dar um destaque pro EUPD, tá? Top Brand PV Inverter, porque não é o primeiro ano que a gente ganha isso, tá? Esse é o prêmio Top of Mind na da Europa. Tá? Então a gente ganhou em alguns países diferentes, tá? Entre 2021 a 2023, tá? E a gente sabe que no Brasil tem muita marca que tem uma dificuldade maior de penetração lá, tá? Devido aos equipamentos que utiliza internamente do seu inversor. E eu vou mostrar isso aberto para vocês aqui hoje, tá? Um pouco dos nossos números, tá? A gente tem mais de 10 GB de capacidade de fabricação, né? A gente fica em Suzhou, na China. E só para vocês terem um comparativo disso, né? Hoje você pega uma empresa grande de painel aí, né? Não vou falar de Jinko, Trina, mas algumas outras, né? Que já são Tier 1. Você pode pegar aí, às vezes, uma Sunova, uma baita de uma marca, você pode pegar Luxem, algumas outras. Tem capacidades fabris menores, ou às vezes até metade do que isso, tá? E normalmente as empresas de painéis produzem muito mais, tá? Em muito mais larga escala. Tá? Então é para vocês entenderem o tamanho desse mercado que está distribuído aqui, tá? A gente tem mais de 200 funcionários, tá? Divididos no headquarters da China, né? E nos nossos corporativos na Europa, na Austrália e no Brasil, tá? A gente faturou aí, né, mais de 52 milhões, né, de dólares, tá? E o que é legal é que, só no último ano, tá? E desse faturamento, quase 4 milhões são investidos só em P&D. O que significa isso? Tá? Quase 20% do investimento cumulativo é só em pesquisa e desenvolvimento. A gente quer estar sempre um passo à frente. A gente vai te mostrar várias coisas que o mercado vem nos seguindo, tá? E algumas coisas que eles vão adotar ainda, que eu já vou falar de antemão aqui para vocês, tá? Aqui um pouquinho da nossa distribuição global, tá? E nossos principais mercados, né? Lógico, né? A gente tá um ponto importante que é legal a gente falar, que você vê que o vermelhinho ali da Europa tá muito forte, tá? Principalmente Polônia, ali a gente pega Polônia, Itália, tá? Espanha, a Alemanha a gente cresceu muito ano passado, principalmente por causa dos nossos híbridos e de um sistema que chama Balcony System, que ele vai com 2 painéis e um microinversor que o cliente pode ligar na tomada, tá? Quem sabe no futuro isso fica aprovado aqui na legislação do Brasil e isso vira um produto também, né, de portfólio, tá? Que facilita aí bastante. Mas um ponto que eu quero ressaltar é que a gente está presente tanto lá como no Brasil e na Índia, que são mercados de preço, né, diferente do mercado europeu, tá? Então, assim, a gente mostra que tem um produto de qualidade, que consegue entrar e penetrar muito bem na Europa, porém a gente consegue ser extremamente competitivo, estando no top 1 player da China e começando a crescer muito fortemente aqui no Brasil também, tá? Como vocês podem ver aqui no lado direito, a gente tem também, para poder abastecer a Europa, a gente tem um armazém próprio lá, tá? Que fica em Rotterdam, na Holanda, devido ao mercado girar muito, a gente não pode ficar só esperando os pedidos da China. Tá? Na Austrália, a gente também tem um outro armazém lá. No Brasil, é o único lugar que a gente trabalha no outro formato. Por quê? Porque a gente dá o total suporte ao nosso distribuidor. Não são vários países, é um país só. Então, a gente dá a força para o nosso distribuidor aqui poder fazer esse trabalho sozinho. Tá? Então, a gente tem escritórios aqui só focados no serviço para vocês. Beleza? Agora um pouquinho da nossa linha, tá? A linha completa aí, né? Então, como eu falei, a gente tem tanto monofásico como trifásico 220, trifásico 380, os híbridos, tá? Eu vou destacar 3 pontos do híbrido, eu vou falar 2 agora e vou trazer um mais para frente. Além do híbrido high voltage, que é de bateria de lítio, né? A gente tem acho que o único do mercado que é o low voltage, que você pode ligar em bateria de ácido, tá? Então isso, cara, é uma baita revolução para o mercado, principalmente o mercado que procura um pouco mais de um preço competitivo, tá? Isso vai trazer um baita benefício aí, principalmente nesse arranque do começo,
tá bom? Nós também temos a linha de microinversor e o nosso High Manager, que pode conectar tudo num só, como carregador de carro, até geradora diesel, que eu vou explicar um pouco mais para frente para alguns projetos de empresa, tá? Agora uma parte um pouco técnica para ajudar também nos comparativos, tá? Esse foi o primeiro diferencial nosso aqui, tá? A casca do inversor. O nosso inversor foi um dos primeiros a ser inteiramente de alumínio. Não tem parte plástica. Por exemplo, você trazer a marca de letra D, talvez aí no mercado, tem parte plástica. A marca de letra G tem parte plástica. Tem vários outros aí que tem parte plástica na sua composição. Isso atrapalha no aquecimento, na resfriação, tá? Do produto. Então, isso vai trazer um inversor mais parrudo para vocês. E a gente tem um design diferente, tá? Que ele é horizontal. Eu vou explicar isso para vocês aqui. Aqui nesse gráfico aqui, vou olhando lá para a direita, lá embaixo, tá? Vocês vão ver 3 temperaturas diferentes, tá? São as temperaturas dentro do inversor. A primeira é onde estão os capacitores, tá? O que significa isso? Você vê que ela pode atingir numa temperatura normal aí de 40 graus lá fora, quase 70 graus dentro do inversor, né? Então, como a gente é uma casca única de metal, esse capacitor fica para fora, tá? A gente foi uma das primeiras a fazer isso. E aí a temperatura lá dentro fica bem menor, tá? Se você vai pegar a marca S, a marca D, a marca G, todas estão começando a querer seguir essa tendência. Há 2 anos atrás, elas nem tinham essas ranhuras na parte traseira. O que essa ranhura faz? Ela faz com que a circulação do calor seja muito melhor, né? Você troca o ar quente e o ar frio, né? E o ar se dissipa pela carcaça inteira de metal e não em alguma parte plástica que reflete de volta para dentro, tá? Então aqui a gente vê qual que é a vantagem disso, tá? Todo equipamento elétrico, né? Vocês sabem, quanto mais aquece, pior a sua performance, pior, menor a sua vida útil, né? Então esses são alguns diferenciais. Eu vou deixar aqui depois mais detalhadamente para vocês, tá? Mas esse ponto é bem importante. Outro aqui que eu vou trazer para vocês, um pouco mais técnico, eu tenho uns outros mais comerciais ali para frente, tá? A gente acredita muito na alta integração, né? Para equipamento eletrônico, menos é mais, tá? Então aqui à direita vocês podem ver o nosso inversor aberto, tá? E eu vou mostrar também não só ele aberto, como aberto por marca, tá? Que é um outro diferencial, mas eu passo ali para frente. Aqui à esquerda vocês podem ver de algumas outras marcas do mercado, tá? Por que eles fazem isso? Tá? Eles não sabem, às vezes, 100% das marcas que eles vão trabalhar lá dentro, né? Eles nem divulgam isso. Então você precisa de mais espaço, você precisa de, às vezes, 1 ou 2 boards para poder, né, munir tudo que tá ali dentro, porque você não sabe de qual marca você vai usar. Como a gente tem um padrão das mesmas marcas, eu sei exatamente o espaço que eu vou estar ali dentro, tá? Então a gente sabe que eu diminuo a vulnerabilidade nas conexões e você vê que ele é muito mais limpo, ou seja, eu tenho mais espaço ali dentro. Mais uma vez, volto na melhor circulação de ar, né? E tem um produto que tem uma maior durabilidade e uma melhor performance, tá? Então, e o que ajuda isso? Por que eu posso ter um produto competitivo, tá? Agora é o caso, de novo, não é mágica, né? Porque eu consigo fazer ele menor, tá? Devido a toda essa engenharia interna, eu consigo fazer um produto menor, então eu consigo usar um material mais premium inteiramente na parte de fora, tá? Então, essa é a engenharia do negócio. Além de facilitar na sua logística, no transporte, na instalação, todo o restante também, tá? E agora uma pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Que é uma coisa que eu acredito que a maioria, depois vocês falam aqui para mim, nunca se perguntou para inversor. Mas, cara, você vai comprar um celular, você vai comprar um computador, né? Uma das primeiras coisas que você pergunta, você fala, cara, qual que é o processador, né? Qual que é a RAM que tem aqui, né? E qual que é a família, a geração desse processador? Que aí você sabe mais ou menos como tá. E para inversor, quantas vezes vocês se perguntaram isso? Né? E é muito importante, tá, gente? E esse é um ponto dos mais diferenciais nossos, tá? A gente só trabalha com com os processadores da Texas Instruments, tá? Que é a melhor do mundo hoje. A gente já vem trabalhando com o processador dual core, tá? Já faz anos, tá? Hoje, alguns já estão chegando no dual core, mas aí você vai ver a geração deles, né? Hoje a gente está em terceira e quarta, e a maioria está na primeira de dual core ou seguindo ainda no monocore. E aqui à direita você consegue ver a diferença de performance, tá? Então, dependendo do comparativo, a velocidade de transmissão de dados ou de atividades que conseguem fazer lá dentro pode ser até 4 vezes mais rápido. Tá? Então, assim, você ter um processamento desse, quais as vantagens? Por exemplo, eu vou dar a internet cai, tá? Eu consigo armazenar dados lá até 3 dias, quando volta ele puxa automático. Se precisar, eu consigo diminuir o tempo de 5 minutos de ping de lançar os dados para menos.
ele consegue puxar, ele consegue operar simultaneamente uma atualização enquanto a tela roda sozinha e você ainda gera mandando informação para o site, tá? Você consegue fazer basicamente 98% dos processos remotamente, desde a atualização, enfim, como vários outros, beleza? Aqui, como eu falei, eu vou dar um detalhe não só da linha, eu vou dar um detalhe especial para esse AC Couple que vocês estão vendo ali no meio, tá? O que é esse cara? Esse cara é a chave principal do Hypontec para esse momento no Brasil. Por quê? Porque hoje vocês escutam muito do híbrido, a gente sabe que a bateria está muito cara, tá? Porém, hoje todos os inversores normais, tá? Tanto os monofásicos como os trifásicos, tá? Os comuns, eles já são pré-preparados para virarem híbridos, tá? Então, para todo mundo que você vender a linha normal, que é um preço competitivo já, tá? Você vai poder revender de novo só colocando esse AC Couple do lado e a bateria no futuro. Tem muita gente que fala, pô, mas como é que é? Vou colocar, vou ter que comprar um abre aspas mais caro que é híbrido. Hoje, né, nem tem a legislação, tá, do híbrido permitida. Então o pessoal compra um abre aspas híbrido, coloca lá e instala, homologa como um grid, tá? Então aí vai um pouco do que é real, o que não é, né? O que deveria estar sendo feito ou não, tá? E isso paga-se muito mais caro sem estar utilizando, né, do melhor jeito possível. E todos esses híbridos que tem no mercado, eles vendem, ó, o inversor completo híbrido, mas na verdade não é. Você pode fazer essa pergunta, isso é bom para você falar para o seu cliente e perguntar para o concorrente. Ah, mas esse híbrido que você está colocando aí, é só ele a bateria? E eu te garanto que não vai ser. Tá? Toda a maioria deles, ele tem que colocar mais um TC, mais não sei o que, mais um meter, tem que colocar 2 a 3 aparelhos lá de fora antes de colocar a bateria. Tá? Então não é só acoplar a bateria, tá? Então são pontos que é legal você questionar, que o cliente final vai começar a ficar preocupado, falar, pô, o cara não me avisou isso, falou que era só isso aqui, agora tem mais equipamentos, e aqui com vocês não vai ter surpresa, tá? Se trabalhar com híbrido, é literalmente direto. O nosso híbrido, se abrir, ele é diferente do nosso monofásico, trifásico, totalmente diferente por dentro, tá? A maioria das marcas fez uma adaptação para começar a vender mais rápido na Europa. O nosso demorou um pouco mais, tá? Mas ele veio inteiramente como híbrido, tá? Então essa é uma vantagem legal, né? Aqui a linha, como eu passei para vocês, um pouco mais detalhados, eu vou dar alguns destaques. Vou falar aqui do monofásico nosso de 10,5, tá? Monofásico 10,5 com 3 MPPTs e corrente de 16 amperes. Cara, não tem um mais parrudo no mercado, tá? É muito difícil você comparar alguém com esse inversor, tá? Então, hoje não tem um maior que ele de potência, tá? O range dele fica muito bom, tá? E além de você ter essa input current aí bem mais alta, tá? Vou trazer um outro lançamento nosso de 75, tá? Para as usinas, que é um mercado que está crescendo bastante aqui, tá? Então vocês vão estar amparados com isso, né? Ou também fazer as divisões, como o pessoal, eu não quero colocar risco, vou dividir em 3, 2 inversores, também dá, não tem problema nenhum, beleza? Aqui um pouco mais dos híbridos, né? Como eu falei, eu já acabei adiantando um pouquinho para vocês, né? O nosso ele é bem diferente, tá? A parte de dentro. E também o que a gente fez. A gente sabe que nesse começo, né, as baterias vão estar difíceis de achar, os preços vão estar muito voláteis. E então o que a gente fez? Nosso inversor é um dos poucos que é compatível com mais de um tipo de bateria. Quase todos vendem com um pack de bateria próprio, tá? A gente já homologado com mais de 5 marcas diferentes, algumas como Pylontech, Soluna, Dynes, entre outras, tá? Isso que eu estou falando é do high voltage, tá? O low voltage, que você pode usar bateria de ácido, é com qualquer uma aqui boa do Brasil, tá? Então isso facilita demais. E agora, tá? A carinha do nosso produto, tá? A gente trabalha muito transparente, a gente não tem vergonha de passar o que a gente faz, o que a gente é, né? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo, tá? Então, aqui estão alguns dos nossos parceiros-chave, e não só estou mostrando eles por mostrar, como eu mostro para vocês dentro do inversor. E esse material, ele é aberto para vocês, tá? Isso aqui é ótimo para ser usado com o cliente final, né? Por quê? Porque nenhuma marca tem isso. Tá? O pessoal não mostra por dentro os componentes e as marcas do que eles estão vendendo. Então hoje o cara fala, não conheço a Hypontec, não vi. Beleza, cara. Você chega e fala, então deixa eu te mostrar um negocinho dele aqui para você ficar seguro. Você abre. Se o cliente for da área de elétrica, tá? Vai falar, pô, é um baita de um produto. Se ele não for da área de elétrica, você só fala, beleza, pede pro concorrente abrir o dele e mostrar o que tem. Cara, ninguém vai te mostrar isso. Então, no mínimo, você levanta uma pulga atrás da orelha aí do cliente, né, sobre o que realmente está acontecendo, o que é a qualidade lá, já ouvi bastante, mas o que tem lá? Né? Aqui está tudo aberto,
tudo transparente, é assim que a gente gosta de trabalhar, tá? Esse é um exemplo do monofásico, aqui é um exemplo do trifásico, que tem mais, né, componentes dentro, tá? Isso vai ficar aberto aí para vocês, tá? O Fernando, o pessoal vai estar passando aí para vocês, para utilizarem isso no dia a dia, isso ajuda bastante, tá? Aqui um pouco do micro, tá, também, né, outro lançamento nosso aqui no Brasil. A gente vendia muito na Europa, mais o de 600 e 800, né, mas a gente sabe que aqui não adianta muito, né, o pessoal quer o de 2000, a gente lançou agora o de 2000, então vai estar disponível aí para o começo do ano, né, para novos pedidos. Ele já vem com 15 amperes de corrente, né, e qual que é a parte legal, né, ele é wireless integrado, e de wireless, ele é o único que tem a real acompanhamento módulo a módulo, você tem um shade control, né, você consegue ver exatamente, tem algumas outras marcas que pegam, na verdade, dois MPPTs e dividem em dois, então, na verdade, não são R$ 4, né, essas são 4 totalmente independentes, é R$ 1 módulo a módulo, tá, é outra vantagem que você vai ter no mercado, beleza? Agora, sobre as certificações, é legal a gente falar, mostrar, colocar, tá? Então, além, lógico, do Inmetro que a gente tem aqui para todos os que são necessários, tá? A gente também traz a TUV Sud, que é um dos principais, né? Assim como DECRA, CQC, entre outros. Não medimos esforços para termos as melhores certificações. Então, para suas aprovações de projeto, a gente já tem todas as documentações aqui, e as validações para os que não têm metro, tá? Que são certificados internacionais que têm mais testes até que o próprio metro. Então, eles têm esse outro documento internacional que é a validação, tá bom? Em 100% das concessionárias nacionais. Fechou? E aqui um dos pontos diferenciais, tá? Da Hypontec. A gente é uma das poucas empresas também, o pessoal acaba não divulgando, né? Mas muitos não têm uma plataforma própria, né? São plataformas de terceiros, e a gente sabe que a segurança de dados é cada vez mais importante nos dias de hoje, tá? Então aqui a gente tem tudo dentro de casa, tá? E é uma plataforma que você liga tudo na mesma, tanto o inversor convencional, como o inversor híbrido, como o microinversor, como o carregador de carro, como, por exemplo, a empresa tem um gerador a diesel, você consegue controlar pelo High Manager a hora que cada parte da energia vai ser lançada e ou gerenciada. Você consegue colocar, por exemplo, na parte de carregar a bateria por hora, tá? Por temperatura, por estação do ano, né? Porque a gente sabe que cada vez mais o integrador vai ser um prestador de serviço, né? Para esse que a gente chama dedicado para a era do prosumer, né? Não é só o cara que consome, é o cara que já sabe, estuda, quer e precisa estar sendo aconselhado ali de como fazer, tem que se sentir seguro, né? E você tem uma plataforma que faz tudo isso para você, né? Porque hoje você tem que ter uma para isso, uma para aquilo outro, tá? Então hoje não é nem o futuro, isso já está funcionando hoje, tá? Já está aqui. Então você pode setar até perfis de consumo para ele que ele só aperta o OK e troca com a época do ano, ou quando ele quer, ou quando começa a ter mais queda de energia, ou quando a energia fica mais cara porque está em bandeira vermelha, ele escolhe, troca lá o perfil dele e pronto, tá? Então, você vê que está um pouco à frente, a gente entende que várias outras vão seguir nisso aqui, né? Esse é outro ponto bacana, assim como eu falei lá atrás das estruturas, né, da casca do inversor, tá? Se eu garanto, daqui no máximo 2 anos, todas vão estar com uma casca única de metal com as ranhuras atrás, tá? Várias estão colocando, se você for ver, elas são parafusadas atrás ou elas têm uma cola, tá? Ajuda, ajuda. É igual uma casca única, só não é, tá? Não é só essas duas chapas, né? Eles usam essa chapa tripla, né? Então isso não ajuda tanto. Tá? Então, também é outra tendência que você vai ver todo mundo fazendo e a gente já está bem à frente aí, tá? Não só nisso, né? Devido ao alto desempenho, né? A gente é muito reconhecido lá fora para testes de universidades, produtos, e a gente foi reconhecido muito rápido aqui no Brasil, tá? Então, eu vou citar um dos mais importantes aqui, que é a Unicamp, né? Já vai fazer 2 anos, né? Que todas as aulas de formação, é um dos cursos mais importantes do Brasil de formação fotovoltaica, é o da Unicamp, né? São feitos com Hypontec, tá? Eles gostaram muito do produto, tá? Principalmente da composição dos equipamentos dentro, e a gente não trocar, então ele sabe que se ele pegar um outro agora, os resultados vão ser muito próximos do que o que ele usou 2 anos atrás, né? Várias marcas, você pega um agora, daqui 6 meses, daqui 9 meses, você abre o inversor, são 3 inversores diferentes por dentro, né? Você não sabe, você não tem essa confiabilidade do que vai estar lá, tá? Não dizendo que é ruim ou não, mas é muito diferente. Isso aqui eu te trago uma confiabilidade muito boa, tá? Também vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, a Seu Eurodrive, que fabrica, né, que faz motor para trackers, né?
Fizeram alguns outros testes, tá, em conjunto, tá, com a BYD, para ver quão melhor seriam os trackers frente, né, às estruturas de solo convencionais, tá? E para fazer esses testes, eles foram atrás do Hypontec, tá? Então, também, ou devido aos testes que eles viram, os testes reportes de vários laboratórios, escolhendo a nossa marca para poder fazer os testes deles. Então, mais um ponto legal aí, né, da marca aí conosco, tá? É uma marca que traz confiança. E não só falando de confiança, né, voltando nessa parte de parceria, como eu falei, né, a gente fez inversores para SMA, a gente cresceu muito aqui no Brasil, né, em outros lugares também, mas aqui muito com OEM. O que é OEM? A gente produz inversores para outras empresas, tá? Eu vou citar algumas marcas aqui que talvez vocês conheçam, né? Que são nossos inversores com o nome deles, tá? Elsys, por exemplo, é nosso, tá? Leveros é nosso, o Nexen é nosso, tá? Tem alguns outros que eu não posso citar devido ao contrato, tá? Esses três são abertos para a gente estar falando aqui com vocês, né? Então, e outro ponto legal é que não tem um distribuidor que a gente começou a trabalhar que parou de trabalhar com a gente. Tá? Então, esse é outro ponto. Por quê? Por causa do serviço, assistência, produto. Tá? Hoje, uma marca boa de inversor fala que tem de 0,8% a 1,2% de erro, né, dos seus inversores. Tem algumas marcas aí no mercado que estão 5, 6, 10, tá? Mas hoje a nossa está em 0,3% no monofásico e 0,4% no trifásico. Tá? E é isso que traz essa confiabilidade ali para o pessoal estar seguindo com a gente. Né? Ninguém ia pôr o nome deles ali, tá? Se arriscando com isso. Aqui eu vou trazer mais algumas instalações, né, ao redor do globo para vocês, o que 2022, depois algumas de 2023, tentei fazer um pouco amplo. Tem uma fazenda ali no Brasil, esse caso eu gosto muito de mostrar. Cara, ali é no meio de tudo ali, não tem, só tem a cobertura de cima, é no ar livre, no sereno, você já está rodando há quase 3 anos ali no Rio Grande do Sul e rodando legal, tá? Do lado das vacas ali, tudo onde elas ficam, dormem, e o negócio tá legal. O resto ali são outros tipos de instalação, né? A gente vê que mesmo em 2022 já tem bastante solução híbrida com bateria, tá? Aqui eu trago tanto na Itália, na Polônia, na Bélgica, Hungria, na China, Dinamarca, tá? Aqui alguns outros casos, tá? Na Filipinas, na Irlanda do Norte, tá? E vários tipos diferentes aqui. A gente vê que até o hotel do aeroporto já confiou em nós. A gente tem vários tipos, né? De indústrias também seguindo, migrando para esse tipo de projeto. Né? Então é mais uma força aí que a gente mostra da nossa marca fora, e agora a gente está crescendo mais aqui no Brasil com o nome Hypontec, né? A gente já faz aí uns 3 anos aqui, mas como eu falei, a gente cresceu muito para outras empresas. Então agora a gente está muito forte aqui, tá? E está investindo cada vez mais no nome Hypontec no Brasil. Se a gente tem um nome lá fora, dá para ter aqui também, né? O produto já se provou muito bom, o nosso P&D é legal, né? E conforme a gente falou, né? Aqui estão os nossos endereços lá fora, tá? Então a gente não fica só na China igual muitas empresas, a gente gosta de estar presente, tá? E no Brasil aqui a gente fica em Campinas, tá? Nosso escritório. Então, se vocês passarem por aqui, estão as ordens. Quais as vantagens de trabalhar conosco, tá? Questões de garantia, né? Primeiro, o escritório aqui no Brasil, a equipe inteira, por exemplo, no caso de vocês da Solar Power, tem contato direto conosco por WhatsApp, não é protocolo de abrir de e-mail, é nada. É ali, é tempo real WhatsApp. Vocês falam com eles falam com a gente vai fazendo. Se você agendar a agenda, fica ali dedicado o tempo para você falar no cliente em tempo real. Tá? Lógico, o contato de vocês é com eles, não é conosco, mas eles já vão estar em tempo real. Você fala com eles, eles falam conosco ali e já vai fazendo os testes. Se der algum problema, cara, a maioria a gente consegue resolver 98% online, tá? Isso é bem tranquilo, passa atualização, firma, não precisa levar pendrive no lugar, não precisa fazer nada. E se por acaso der o azar de realmente deu algum problema no inversor, tá? A gente não arruma, a gente dá um novo, tá? Essa é outra vantagem, a gente confia muito no produto, a gente sabe que a nossa margem de erro é muito baixa e a gente pode colocar isso na nossa conta, tá? Mesmo com o preço competitivo, tá? Por quê? Porque o cliente vai ficar mais satisfeito. E outro, se você arruma, tem o tempo de arrumar, tá? De ir para o laboratório, enfim, os testes são todos feitos ali, então é o tempo de você ir lá na ponta, fazer o teste que a gente pede, a gente conseguir averiguar, viu que tá ok com os testes ali, a gente já libera. Então aí é o tempo, né? A Solar Power manda um novo, coleta esse aí, mas você já recebe esse, não precisa esperar o outro. Tá, então você sai muito à frente, não precisa estar muito o cliente, pô, mas quem vai pagar minha conta, isso, aquilo, tal, 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 né? Então é muito bom, tá? Esse é outro dos diferenciais. Então, eu não queria
delongar muito a apresentação, né? Eu gostaria de abrir um pouco aí para vocês. Eu vou deixar essa apresentação mais detalhada ali. Eu vim trazer esses diferenciais aqui, né? Mais comerciais, um pouco técnicos, tá? Lógico que no dia a dia vocês vão ter mais dúvidas, trazer mais questões, e a partir daí, né, vocês acionem a gente, só mandar para Solar Power, cara, eu queria comparar com esse cara aqui, eu tô com medo disso aqui, o cara falou que o outro tem mais não sei o quê, como é que eu desmistifico isso? Aí a gente vai fazendo caso a caso, tá? Fica tranquilo, só mandar para a engenharia da Solar Power, que o pessoal já entra em contato com a gente, se eles já não tiverem lá rápido, e já devolvem para vocês, beleza? Então vou abrir um pouquinho aqui para vocês aqui para pergunta, tá? Estamos à disposição, beleza? Obrigadão mais uma vez aí, pessoal. Pô, vi que tem bastante mãozinha aqui, eu tava na outra tela aqui, agora que eu tô vendo. Ricardo, parece que fala. Eu queria saber o seguinte, que eu não percebi na hora que você estava comentando sobre a SMA. Vocês Uhum. em parceria ou são empresas separadas? Ou vocês estão Ho- trabalhando marcas diferentes? Hoje somos marcas diferentes, tá? Nós somos a mesma empresa de 2013 a 2018, tá? E de 18 para cá. Isso, aí de 18 para cá a gente só trabalha com o nome Hypontec. Mas ainda a SMA continua investindo em vocês? É parceiro de vocês? Não, a SMA saiu da China, Ah, né? Ela foi saiu. embora. Ok. Ela foi Beleza. embora, né? Ok. Então não tem conexão mais, né? Não Beleza. existe mais conexão, né? O Só que para... que teve? O P&D inteiro que ficou antes e durante é a mesma galera. Então a galera que estava lá é a mesma que está na Hypontec, entendeu? Só aproveitando ainda. Uhum, Você mostrou vários inversores lá. O inversor normal e o híbrido. Eu tenho um uhum, pouco de conhecimento do inversor híbrido, principalmente que você tinha outras marcas, híbrido HV, etc, etc, etc. uhum. Entendeu? Queria que você falasse quais são esses diferenciais. E falar como você está falando agora, mais devagar, mais pausadamente. Ah, desculpa, peço perdão. Beleza. É como o tempo era curto ali, né? O pessoal falou, cara, 20 minutinhos ali, 25, eu falei, eu fui dando uma corridinha, mas claro, fala um pouquinho mais devagar aqui, sim, Juarez, peço desculpas aí. Vamos lá. Os inversores, né, como você falou, o pessoal fala, o nosso é o HV, né? O que é o HV? É o High Voltage, é o de alta voltagem, tá? Então, o que significa isso? Todos que são High Voltage ou HV, eles só funcionam com bateria de lítio, tá? E a maioria você tem que já validar essa bateria, tá? Com a marca. Então, por exemplo, a maioria das marcas que vendem hoje vem com o pack de bateria deles mesmo, tá? Com a marca deles. Acho que vocês já viram isso aí no mercado, tá? Nós temos mais de uma opção diferente, tá? Nós temos o HV também, né? O High Voltage, tá? Esse High Voltage nosso tem o nosso pack de bateria, porém tem várias outras marcas que podem ser ligadas nela também, sendo de lítio. A gente tem uma outra linha, além do HV, que é o LV, que aí é o híbrido low voltage. Esse cara, ele é especial porque quase nenhuma marca tem. Talvez nem tenha, tô falando quase nenhum, porque eu acredito que eles vão fazer isso também, tá? Que você pode ligar com baterias de ácido, tá? Que são as convencionais que a gente vê aqui no Brasil, que você vê que tem na Moura, tem na Unicoba, enfim, tem vários outros fornecedores aí. Então é um baita diferencial, porque tem um custo muito mais acessível, né? Então você, no valor total, isso vai ficar mais legal, né? O low voltage do que o high voltage, principalmente nesse começo, tá? E o outro ponto é o AC Couple. Isso nenhuma marca tem. O que ele faz? Ele adapta qualquer inversor normal Hypontec para ser híbrido. Então, assim, você não precisa hoje ficar se preocupando para vender, o híbrido, tá? Eu vou colocar esse aqui. Não. Vende o normal para todo mundo. Quem quiser o híbrido no futuro, você vende só o AC Couple do lado e coloca a bateria. E até quem não pensa no híbrido agora, você vai poder ligar para esse cara de novo daqui 1, 2, 3 anos, falar, cara, vamos fazer esse sistema ser híbrido, só colocar do ladinho, você recicla todo o sistema dele. Não precisa comprar um novo inversor, trocar, não. Fica igual, fica travado naquela potência do que está aprovado. Não sei se eu respondi tudo aí. Ou seja, Qualquer... se os com inversor híbrido, pelo que eu entendi, você mesmo que falte energia na rede, ele continua funcionando normal? Qual é a vantagem do híbrido, finalmente? Aí é isso que eu falei, aí depende muito do que o cliente quer.
né? O híbrido tem várias vantagens, mas eu ainda acho que o mercado é mais que o pessoal pede muito, mas não vai comprar muito agora, tá? Eu só trouxe o que a gente tem, tá? Mas quais as vantagens, tá? Esse caso que você falou, cara, cai muita energia aqui. Então você vai programar ele só usar a energia da bateria quando cair a luz. Então ele vai reconhecer que caiu a luz, então ele só puxa ali. Qualquer outra hora do dia, tipo, à noite, faltou, precisou, ele não puxa da bateria. Esse setado é só se não tiver armazenando, puxando a energia da rede. Se não tiver vindo da rede, aí eu puxo a bateria. Beleza. Né? Ou não, o cara fala, cara, eu quero porque eu quero economizar em picos. Por exemplo, tem aquele cara que a conta é mais cara das 6 às 9 da noite. Aí o cara fala, pô, eu quero só encher minha bateria e só quero usar ela das 6 às 9. Pronto, você seta lá, a hora que der 6 horas, ele para de puxar qualquer coisa que não produzir do sistema, ele para de puxar da rede e puxa da bateria, entendeu? E aí depende, você pode conectar aquele módulo de bateria para alguns cômodos só. Aí depende da instalação que você fizer. E aí tem vários usos a parte híbrida, né? Aí vai depender de como você quer usar. Né? Até no futurão, né? A gente já tem clientes da Europa que fazem isso, né? Junto com o carregador de carro, você tem até aqueles carregadores duplos, né? Que você ainda depois pega do carro, passa para casa, enfim. Você usa a bateria até, mas aí é mais para frente. Mas toda a nossa plataforma já está preparada para isso. Então, quando isso for realidade padrão, nada vai ter que mudar, tá? E até o inversor comum que você vende, né? Você pode fazer ele virar híbrido. É isso que eu tô falando. Não precisa focar em vender Coloca lá a híbrido agora, não. bateria e tal e vai. Ok. Isso, você vende o normal e quando o cara quiser, quando for colocar, você compra o AC Couple, que é um outro coisinho do lado, e ele vai virar híbrido. Então, assim, não se preocupe com isso. Se o cliente ficar focando, como é que vai ser? E se eu precisar, porque falei muito do híbrido, que a gente vai escutar muito cliente pedindo, mas na hora de você falar de preço de híbrido, muito não quer, né? Então, aí você tem essa alternativa na mão, tá? Com qualquer inversor da base, tá? Então, você pode ficar mais tranquilo. Ô, Ricardo, Juarez, me permitam só fazer um complemento, porque a Claro. gente está exatamente fazendo um estudo para uma construtora em São Paulo. Uhum. Não sei se vocês vão recordar, acho que foi há 2 anos que teve aquela explosão no hospital no Rio de Janeiro, que foi num gerador. Entendi. E teve uma certa circunstância. O Rio, depois disso, ele foi pioneiro no estudo e análise, ao qual o Corpo de Bombeiro já desenvolveu uma normativa para que os prédios que possuam gerador a combustível fóssil, ou seja, gerador a gasolina ou gás ou diesel, Uhum. eles têm que ter uma proteção no que diz de onde vai ficar armazenado, como esse óleo vai ser, todo um sistema, e esse custo onerou demais. A solução de bateria é exatamente para isso. Eu fui olhar aqui, a pessoa não está, ela estava aqui, eu ia mencionar, não, deixa eu ver aqui, eu comentei aqui uma gafe. Ele saiu, não está aqui, que é o Cello, que é o Marcelo de São Paulo, ele tem um cliente dele que é uma construtora, e a gente comentou com isso cerca de 1 ano atrás, sobre 2 possíveis soluções, substituir o gerador a diesel, e você mata toda aquela questão de manutenção, porque você tem que ligar o gerador pelo menos de 15 em 15, trocar filtro, mesmo que ele não esteja em operação, toda aquela questão de operação para combustível, porque quando falta você tem que contratar caminhão, tem todo esse processo, que a gente sabe que é custoso, e mesmo assim o gerador, quando você pisar, ele falha. Então a ideia, e aí você tem que ter um espaço muito grande para ter esse gerador, e tinham 2 possibilidades, substituir o gerador 100% por bateria, ou colocar o seguinte, o gerador para atender a área comum, que será elevador, iluminação, e dentro de cada apartamento alocar uma bateria para atender, tipo assim, 4 horas de falta de energia. Entendi. Tá, mas então aí o estudo não tem a ver com fotovoltaico, tem a ver só com bateria, certo? Não, na verdade não. Ele tem, uma construtora famosa em São Paulo, vou falar o nome que é cliente nosso, chama-se Patriani. Nós fazemos todas as usinas da construtora Patriani. Todas são entregues com fazenda solar. Então, essa fazenda ele ia alimentar as baterias para a área comum. E aí ele quer colocar dentro dos apartamentos e entregar isso como um plus a mais. Porque o que ele faz? Ele diminui o espaço de concentrado para, no caso do gerador, e ele coloca só dentro ali o que vai atender a comum. E dentro de cada apartamento ele coloca a possibilidade do cara ter a própria bateria e poder até expandir, se ele quiser. Tá para 4 horas, ele pode botar para 8, para 10, para 12. Então, assim, é só para você entender, Juarez, que é um mercado, assim, como o Ricardo mencionou.
É um mercado que ele está em desenvolvimento, e eu digo, como a questão do solar, eu sempre falo, ele é muito mutável. Aquilo que tem energia, temos possibilidade de substituir por solar. E a bateria, ele vem exatamente para isso. Para que as pessoas possam, com a 14.300, a lei agora 14.300, existem algumas mudanças que você hoje não quer injetar na rede, por exemplo, né, para você não pagar uma taxa. Você, o que não estiver fazendo um alto consumo remoto, você vai e coloca ele no que a gente chama de zero grid e armazena na bateria. Quando for de noite, em vez de você buscar essa energia da rede da concessionária, você vai buscar da bateria que você armazenou. E aí, literalmente, você tem zero custo com a concessionária. Só complementando o Fernando aí, viu? Fernando e Ricardo, prazer em ouvi-lo. Obrigado, Fernando, por citar aí. Nós estamos com mais demanda para isso aqui em São Paulo, tá? Eu tenho mais clientes me perguntando assim, a gente teve problemas sérios com a concessionária local aqui da cidade e do estado, e tem muita gente pedindo sistema híbrido para mim. Eu andei conversando até com o Fernando. Então, eu estou achando interessantíssima aí a aula e as posições dos inversores, assim, as colocações dos inversores híbridos, porque me interessa, assim, para cá, para São Paulo, tem interessado muito, viu? Vamos seguir aí, muito obrigado. Só, a todos, eu não sei se vocês prestaram atenção, o que o Ricardo falou está sendo vendido inversor híbrido, mas homologado como on-grid, porque não existe legislação. Para que todos fiquem bem claro, nós não trouxemos ainda o inversor híbrido, porque assim, ó, uma hora essa conta vai chegar, tá? A concessionária, ela tem a ciência que as pessoas já estão comprando o inversor híbrido, e por não possuir a legislação, a concessionária muitas vezes vai acabar penalizando aqueles que já se fizeram, porque assim, a norma ela diz, e a ANEEL regulamenta isso, que os equipamentos eles precisam ser normatizados. Então, ou seja, os inversores, me corrija se eu estiver errado, Ricardo, acho que até 15 kW, eles são obrigados a ter em metro, ou até 10, né? Até 10, tá? Mas assim, até o final do outro ano, tá? Tem mais 12 meses, vai ter que regulamentar todos, né? Pronto. Até Então, dezembro do ano que vem. É obrigatório ter em metro, e acima de 10 tem que ter pelo menos alguns certificados internacionais reconhecidos pelo Inmetro. Então, assim, aquilo que não é incertificado, eu não vou entrar em detalhe, uma hora vai chegar a conta para ser paga. E aí, quem comprou um inversor híbrido e está homologando como on-grid, vai pagar uma conta por isso. Certo? Então, assim, alguns de vocês me procuram, Fernando, vamos fazer orçamento. Eu sempre digo o seguinte, eu prefiro pular fora, porque eu sei que uma hora a conta vai chegar. Certo? E essa conta não vai ser pequena. Caso de Minas, eu não sei se o Ricardo está aqui, entrado, tá assim. Minas Gerais está tendo muito problema, porque estão dizendo que está tendo negócio de inversão de frequência da rede, que não sei o quê. Eles começam a inventar um monte de coisa, porque as pessoas tentam infringir a regra, e aí o preço chega. Então, quem faz certo, acaba pagando o preço pelo que eles fazem errado. Por isso que nós nos encantamos com a Repontec, por quê? Porque ela saiu na frente nesse sentido. Aí ela já tem esse equipamento, eu posso comprar, mas eles deixam bem claro. Você vai ter que normatizar e vai ter que homologar como híbrido. E o que vai acontecer? A concessionária não vai aprovar o projeto. É fato. Por quê? Porque eles não querem ter problema e nem a gente. Então, por que eles criaram aquele equipamento que eu posso pegar um inversor convencional, Repontec, certo? E transformar ele no híbrido? Porque isso já está sendo normatizado. E como o Marcelo mencionou, São Paulo ficou aí 3, 4 dias no escuro, foi até pouco tempo atrás, tinha cidades ainda que ficou mais de 10 dias no escuro, e virou uma realidade. A grande questão é que ainda a bateria é muito custosa. Com esse equipamento, que ele aceita o inversor convencional, não off-grid, que tem diferença, o inversor convencional com bateria de chumbo, isso sim eu posso dizer para vocês que é um grande avanço, porque a bateria de chumbo ela custa 1/10 da bateria de lítio. E todos eles hoje que tem no mercado que fazem com bateria de lítio e a bateria deles própria. Porque eles querem fazer o tal de venda casada. Vocês também sabem que venda casada aqui no Brasil não é muito bem visto. Então as pessoas podem ter que ter o livre-arbítrio também de comprar. Quer dizer que eu comprei hoje um inversor Repontec, mas se eu quiser botar uma bateria de uma outra marca, que eu não vou falar o nome da D, que começa com a D aí, como o Ricardo falou, eu vou poder colocar porque ela é compatível. E isso aí eu não estou infringindo o mercado.
tá certo? Então, assim, o intuito também de eu atrapalhar aqui, perdão, Ricardo, eu vou deixar todos vocês fazendo as perguntas, mas é só para mencionar que o mercado, gente, a gente não sabe ainda o tamanho desse mercado. Vou dar só uma informação para fechar. O estado de Belém, pena que não tem ninguém aqui, está com a licitação para colocar 80 mil kits com bateria para atender só a ilha de Marajó. Só para vocês terem noção. Falando de Belém, que é um estado populacional relativamente pequeno, comparado com outros estados, certo? Acho que é o 14º, 15º no Brasil. Uma ilha, eles estão colocando 80 mil kits. Estou falando de um projeto, gente, de 1,8 bi, tá certo? Então, para vocês terem o tamanho do negócio. Eu vou deixar vocês continuarem. Show de bola. Perfeito. Só complementando rapidinho antes da próxima pergunta, né? É bem isso que ele falou. E esse que é uma coisa muito boa da parceria junto com a Solar Power, né? É seguir as regras, cara. Então a gente cria, né? Por ter um P&D próprio, né? A gente consegue criar e adaptar com o que é certo, tá? E é assim que a gente vai seguindo. Então tem essa alternativa. Você pode estar apresentando um produto agora para o cliente, tá? Que pode virar o híbrido aí assim que a legislação começar, tá? E a gente sempre trabalhando do jeitinho certo. Fechou? E aproveitando um outro ganchinho, vocês falaram de projetos, né? Tem um projeto que é legal para vocês ficarem de olho, que teve um outro cliente nosso que já foi atrás disso, com relação a projetos Minha Casa Minha Vida, com um microinversor para 2 painéis só, tá? De 800, 600 e 800 só, que liga 2 painéis, tá? Tá saindo várias mini licitações em cidades só para Minha Casa Minha Vida, tá? E aí você sai muito na frente do que ter que colocar um microinversor muito grande. Tá? Então você já fecha, são 300 casas, 500 casas, tá? Então são projetos legais aí para dar uma olhada também que podem ser atendidos, beleza? E vamos pro próximo aí. Estou vendo a mãozinha aqui, é o Wilson que está com a mãozinha ali? Beleza, posso falar? Tá escutando? Pode, opa, tô sim. Então, eu tenho meus clientes, vamos dizer assim, que eu estou tentando fechar negócio com eles, eles querem o híbrido. Eu sempre falo para eles, o híbrido não é homologado, então não tem como nós trabalhar. Não, mas eu só vou colocar se for híbrido. Então tá bom, então não posso fazer nada. E, digamos assim, as outras empresas estavam com preço mais baixo que o nosso, né? Eu falei, olha, o nosso preço é esse, que o nosso trabalho é correto, não podemos fugir da legislação. E eu acabei, digamos, ganhando, né? A venda que não foi feita a venda, que eles desistiram que o nosso produto era mais caro. E eles foram atrás do híbrido e acabaram comprando por conta própria. Eu fui acompanhar o que eles compraram. A casa do rapaz era 220, o inversor que ele comprou era um para 110, né? E o que o cara queria oferecer para ele, que era 220, ele vinha um fio positivo que saía uma energia do 220. Esse inversor que vocês estão passando para nós híbridos, que estão anunciando, ele sai um fio 220 ou sai 2 fios 110? Aí depende do inversor, tá? Porque lá a gente tem separado ele no monofásico e no trifásico, tá? Isso. Eu vou mandar para vocês os datasheets, que aí você analisa lá certinho de cada um deles. A gente fez várias linhas diferentes, tá? Porque a gente entende que tem necessidades diferentes. Mas você Tá. entendeu o que eu quis dizer? O aparelho que 220, ele saía um fio 220. E para nós aqui, seria 220, seria 2 fios 110. Seria 2 fios 110. Lá ele sai um fio só e você tem que separar ele. Tá. Isso. Não, a ligação ela não vai ser muito diferente, tá? Não tô falando da dos outros, tá? Não, eu digo o aparelho de vocês lá que o senhor está falando. Ele sai como a energia dos aparelhos? O 220 você tá falando. Isso. O mono. Isso. O mono. Tá. O mono, se eu não me engano, ele vai sair um fio só, tá? Ele sai um fio só. Mas eu vou verificar certinho para você. É como eu falei, eu não sou da parte técnica, tá? Mas eu vou pegar certinho essa informação mais técnica, sai um fio só. Esse é bem técnico, né? Vai estar no vai sair, ficou bem técnico. Hoje eu vou passar depois pro Guilherme, que é o nosso gerente de engenharia, tá? E ele passa isso aí certinho para ti. Tão detalhado assim, eu peço desculpas, eu não tenho isso para ti. Eu acredito que deva ser um. Tá? Não deve fugir muito, mas eu vou conferir com ele certinho de passo. Então, tá bom? Sobre as baterias. Pede pro pessoal me mandar aqui, escrito, tá? Depois da reunião, pede pro Fernando, algum do pessoal, que daí eu já detalhe e mando para ti. Fechou? E sobre as baterias também, nesse caso que eu fiquei acompanhando eles lá, a bateria de lítio, ela tem uma diferença da bateria de chumbo. Porque a bateria de chumbo, ela gasta seus 30%, ela já bloqueia.
Ela já começa a ferver, ela não manda mais energia. E a de lítio, você pode gastar até 70% da capacidade dela. Então, ela libera mais energia. Então, o benefício de uma bateria de lítio, para mim, vamos dizer assim, que eu estava acompanhando, ela é superior à de aço, não se compara. Ela é mais cara inicialmente, mas para quem vai usar naqueles picos de energia, de lítio é superior, na parte que vai liberar energia suficiente para tocar a casa. Claro. Aí também depende da potência e marcas de bateria, tem as variações. E por isso que a gente tem os dois modelos, né? Porque assim, a ideia é você ter um portfólio para atender a necessidade que o cliente precisa, tá? Então, assim, como eu falei, a gente começou vendendo só lítio, né? Na Europa, hoje a gente vende só lítio. Porém, leste europeu, África do Sul, a gente já lançou esse low voltage com ácido. Por quê? Por mais que você fale, cara, lítio é melhor, mas como ele citou, às vezes custa 5, 6, 7 vezes mais. Você fala, pô, é a mesma coisa que eu falar, pô, eu quero comprar sei lá, uma Ferrari, mas beleza, esse aqui anda, né? Esse aqui, eu vou pegar um carro que anda, é o que dá pra eu pegar agora, entendeu? Então, assim, nesse momento, enquanto o preço não, então você vai ter as duas, você vai ter o cliente que, pô, eu sei que é de lítio, eu também acho melhor, tá? A de lítio vai durar mais, vai ter, enfim, o trocar menos, ok, só que te dá um investimento de cara maior. Às vezes você fala, pô, eu vou entrar numa de ácido aqui, depois eu troco para uma de lítio, tá? Mais para frente ali, que esse é outro diferencial que você tem ali, tá? Com os nossos inversores. Então, se você fala, cara, eu consigo adentrar um mercado já agora, entregar uma proposta ali, lógico, sempre sendo sincero com o cliente, mostrando, né, as vantagens, fala, pô, você pode pegar esse aqui por esse preço, mas, cara, você quer já iniciar a bateria? Tem essa opção aqui, tá? Você pode pegar aqui. Então, assim, é isso que a gente falou, sempre sendo sincero, sendo honesto, e a gente criando esse portfólio de alternativas, para a gente sempre estar podendo não deixar o cliente escapar ali, né? A gente sabe que essa conversa que você tem é muito importante com ele ali, e a gente tendo esses produtos à mão facilita, tá? Então pode ficar tranquilo aí, tá? E foca bastante agora, como o Fernando falou, nos normais, cara. Cara, eu quero híbrido agora. Cara, o nosso normal você pode adaptar depois, tá? Fica tranquilo, você não precisa se preocupar agora. Quando tiver a bateria mais barata, você vai ver que vai valer mais a pena. Segue nessa linha. Eu citei essa situação porque eu fui agora, peguei um pessoal da área rural, da área de São Paulo mesmo. Como está muita queda de energia, eles estavam perdendo muito leite. E por isso que eu estou falando isso, eles queriam tudo híbrido com bateria. No sistema híbrido, você falou, dá para colocar o gerador, né? Conectado no sistema. O gerador, ele vai ligar automaticamente? Não, você tem que colocar um High Manager, tá? Que ele vai gerenciar todos os dispositivos, né, de energia, tá? A partir dele, você vai ligar, né, as gerações, tudo nele, e aí ele vai conectar com a plataforma. Aí você faz as configurações, tá? Automaticamente não. A configuração dos aparelhos vem tudo em português ou está em inglês? Vem tudo em português, tá? O site que você vai pegar vai estar tudo em português, tá? Beleza. Não tem nada. O que vem o manualzinho lá vai estar em português, tá? O que vem na caixa é em português, tudo em português. E nossa equipe aqui também fala português. Qualquer dúvida, manda o projeto, a gente analisa. É por isso que eu estou perguntando, entende? Foi uma coisa que eu tentei questionar com eles. Falar, pessoal, o que eu estou vendo que tem por aí está tudo em inglês, né? E o pessoal que vai querer mexer, ninguém fala que entende, mas nem sabe mexer no aparelho. Aperta o botão que está errado, desconfigura o sistema, depois fala que o sistema não presta. Então, é complicado, eu digo para você, assim, a ponta da corda aqui embaixo é bem complicado. Pelo menos para mim está sendo, né? Sim, não, fica tranquilo. Mas beleza, obrigado por enquanto. Deixa eu só pedir aqui uma licença, só para tentar seguir uma ordem, porque eu vi que tinha, a Abigail tinha solicitado aqui, Tá. tinha levantado um pouquinho antes, só para tentar seguir uma ordem aqui, para poder não fugir muito, tá certo? Fernando, minha pergunta já foi respondida aí pelo pessoal, viu? Foi respondida? As perguntas, já. Você mesmo também respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Foi? Beleza, Então, obrigada. Nada. Então, Marco Antônio, que eu lembro aqui agora. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Perfeito, querido. Eu estava dando uma olhada aqui no site de vocês, da Hycontech, e tem uma parte, é uma das perguntas, uma das questões. Tem uma parte em inglês e outra parte em português. Não, beleza. Os manuais, tá? A gente, datasheets, tudo isso a gente manda para vocês em português. Como eu falei, a estratégia no Brasil é diferente da estratégia na Europa, na Ásia, tá? Então, assim, a gente concentra muita coisa no distribuidor, tá? Para que ele tenha o poder aqui,
né? A gente não tem nenhum um centro de armazenamento aqui para a gente não concorrer diretamente com eles. Então, assim, todo o material, todo o serviço a gente concentra aqui. Então, por exemplo, cara, eu preciso do datasheet, eu preciso do certificado tal, eu preciso, cara, você vai entrar em contato com a Solar Power, a engenharia deles vai estar lá, se não tiver, eles vão solicitar para nós e você vai receber esse material da maneira que você precisa, tá? A gente não deixa tudo 100% aberto em português no site, né? Essa estratégia é diferente. Por quê? Porque você precisa ficar no distribuidor, não em nós, tá? É essa que é a diferença. A gente põe algumas coisas ali no site para você ter, tá? Mas a ideia é que você sempre procure o distribuidor. Beleza? Porque fala com o cliente, às vezes ele vai no site, ele vai perguntar. Entendeu? Como é que é? Só isso. Perdão, eu não ouvi. Desculpa. O cliente vai no site e ele pode perguntar, né? Porque não está. Questão técnica, questão de linguagem. Mas você já explicou. Ok, entendi. Tá me Beleza. ouvindo? Tô ouvindo sim. Não, mas as documentações, o datasheet, parte técnica disso, enfim, guia, o manualzinho que chega junto na caixa do inversor, vai tudo em português também, tá? Então, tá bem tranquilo. E a plataforma de monitoramento, ela é inteira em português. A não ser que você queira trocar para polonês, alemão, você pode também. Mas, se não, pode deixar em português, que é o padrão que vai. Pode ser também, né? Tranquilo. É. Uma outra questão. No Nordeste, você citou um site de vocês no Sul. No Nordeste, você também tem esse site? Site? Como assim site? Não entendi. A sua instalação. Você citou um. Ah, tá, instalações. Tá, não, eu só dei um exemplo de um cliente. Tem coisa no Nordeste, tem. Até porque, por exemplo, ó, um cliente nosso, vou citar aqui, por exemplo, a Serrana, que é do Sul, vende muito no Norte e Nordeste, tá? É que eu não vendo para integrador diretamente, né? A gente passa para o distribuidor e o distribuidor faz isso e alguns mandam de volta. Eu ligo, ou tem alguma instalação que você quer compartilhar, ou às vezes quando o chinês vem para cá, a gente vai visitar, vamos em tal lugar, a gente vai. Então acaba tirando alguma foto, tá? De alguma visita que eu fiz ali, é só isso, mas tem no Brasil todo, né? Como eu citei vários distribuidores aqui que atendem, que trabalham com Hypontec também, né? Alguns que são tanto da outra marca, como tem outros que são de fora. É que eu não vou abrir todos aqui, não faz muito sentido, vocês estão muito bem munidos aí pela Solar Power, tá? Mas sim, a gente atende, tem no Nordeste, tem no Norte, tem instalação em todos os estados já. Desculpa pela linguagem técnica, para a gente falar site, fala local, perdão. Não, sem problema. No Nordeste, só uma curiosidade, em que estado no Nordeste? O que do Nordeste? Projeto. Você tem projeto aí? Tem projeto. Eu não tenho foto aqui em mãos, eu posso perguntar no grupo dos distribuidores, ver se alguém tem alguma foto, alguma coisa, depois eu te mando. Já tem projetos nossos já, Marco. Já tem instalações Solar Power já. Sim. Mas se você puxar os projetos de aprovação, eu sei porque a gente já aprovou em todas as concessionárias, tá? Eu já mandei, né, as documentações em todas. Então já foi sim, tá? Tá bem, você pode ficar tranquilo. Meu senhor, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Agora acho que é o João. Depois é o Johan e acho que o último é o Luiz. Fernando, eu acho que tinha alguém mais antes de mim aí em cima aí. O Jota e é quem? Deixa eu ver aqui. Porque aqui para mim só está aparecendo o Marco Antônio, que já falou, João, você, Luiz e o Johan. Só falta vocês três. Não, então tá. Sou eu, mas... Pode eu acho que o Johan estava antes, então. Acho que é isso. Johan, pode seguir, então. Pronto. Eu tenho algumas dúvidas em relação à tua apresentação. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô. Pronto. Lá na apresentação tinha que tem resistência IP68. IP65. P65, isso. Isso. A IP65 é até imersão, né? Não, IP65 não é imersão, tá? Ela é toda a parte de respingo. A 67 é no microinversor, tá? O microinversor tem IP67, tá? Mas os strings todos são IP65. Só qual que é a diferença, né? Tem muitos que falam que é IP65 também e tem parte plástica. Isso me impressiona um pouco,
tá? Você falar, cara, ó, IP65, mas tá cheio de parte plástica aqui, né? Então, ali a vantagem, cara, é inteiramente de metal, inteiramente de alumínio fundido, tá? Então, é chapa só de alumínio, tá? Você não tem, isso facilita muito a dissipação do calor. Esse equipamento é um equipamento que precisa, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um local e ele não tem a cobertura, e eu tenho que fazer toda uma estrutura para cobrir o inversor, que normalmente é feito. No caso, por ter essa proteção de respingos, a chuva, ele ainda precisa de uma cobertura, ele pode estar exposto aos intempéries. Sim, a gente recomenda sempre a cobertura, mas, por exemplo, você vai fazer uma estação de solo, tá? Você não precisa fazer uma casinha para ele. Você encaixa ele debaixo dos painéis. Pronto. Aquilo já é o suficiente para ele, tá? Agora, você deixar ele batendo sol direto, o que acontece? Cara, ele vai aquecer, tipo, imagina, um negócio no sol ali, ele vai bater por fora mais de 80 graus, 90 graus, né? Então não é que ele não... Então o problema seria mais de aquecimento do que de resistência a intempéries. Seria isso? Isso, exatamente. Então, o que a gente sempre recomenda? Você vai fazer uma de solo, cara, tem até no nosso vídeo institucional, na nossa planta lá, a gente encaixa o inversor debaixo do painel, entendeu? Não precisa fazer um abrigo para ele. Mas assim, você coloca debaixo do painel ali bem no meinho, e aí ele fica, né, coberto do painel e o sol não vai direto nele. Aí fica tranquilo, né? Agora o problema, por exemplo, às vezes o cara vai lá e põe no muro, né, diretão na parede. Então o que acontece? Você vai chegar no verãozão, bater sol a pico ali, tipo, ele não vai estragar, não vai entrar água, mas cara, a performance dele ele vai ser pior, tá? Isso é para qualquer equipamento, então eu não recomendo mais por performance mesmo. Ele vai aquecer mais, não tem como. Né? Dependendo da localização do Brasil, imagina hoje, batendo 50, 55 graus e o sol direto nele ali na lata, né, isso dificulta a própria dissipação. Né? Então eu garanto que o rendimento vai ser menor. Talvez ele não dê pau em todos os tempos, talvez não. Mas o rendimento diminui. Então é sempre bom você ter a cobertura para dar a sombra nele. Tá? Mas agora em questão, caiu uma água, caiu uma chuvinha. Cara, de boa. Não é Entendi. preocupação, não. A minha dúvida principal, na verdade, vem em relação à questão dos híbridos, que você falou que não são equipamentos são homologados, que ainda não tem uma regulação específica sobre, e que por isso fica receoso de fazer a comercialização desse tipo de equipamento, até para aprovação em concessionárias e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você falou que os equipamentos que você tem hoje, que não são híbridos, eles podem ser transformados em híbridos através de um pequeno equipamento, correto? Perfeito. Esse pequeno equipamento somado a um inversor não híbrido, quantos por cento ele é mais caro do que um híbrido puro? Você consegue dar uma ideia? Não precisa ser algo tão fidedigno. Cara, é que aí depende também das políticas de preço. Isso varia muito. Se eu falasse um preço aqui agora, aí vai depender de como isso é praticado em cada distribuidor, tá? Então, mas assim, não fica muito diferente não, tá? Uma coisa que eu garanto pra você é que não fica tão diferente, tá? O preço se ficar pouca coisa mais caro, cara, pouca coisa mesmo. Porque o que mais influencia mesmo agora é o preço da bateria. A maior vantagem é você já estar com o sistema rodando e aprovado na concessionária, entendeu? Não é tanta a relação do preço que muda muito. Você coloca esse, depois você adapta. Você já colocar um híbrido, você vai estar comparando o preço de um híbrido, que não pode homologar como híbrido, você já começa fazendo errado, e o preço dele vai ser mais caro que um string normal, tá? Então, na hora que você coloca ali, já pega a diferença, né? Então, você, comparativamente com concorrências, você vai ficar mais barato, né? Sempre. E você já começa o sistema. Essa é a vantagem. Agora, preço, o meu produto com o meu produto mesmo, eu não acho que vai ficar muito diferente, não, tá? A diferença é você já começar na legislação correta e não investir mais agora quando você já está colocando uma grana para o solar e você quer ver seu retorno, né? Então você já pode iniciar de boa. É porque eu falo isso porque é uma questão de você tá diante da regulação agindo de forma correta, mas ao mesmo tempo você servindo ao cliente do que o que ele precisa. Porque às vezes o cliente precisa de um híbrido por conta de necessidades técnicas da região que ele mora, ou por questões de tem uma oscilação e tem uma máquina que nunca pode parar.
tem alguma coisa que requer energia o tempo todo. Então, fazer a venda, por exemplo, desse equipamento que pode ser estendido para se tornar um híbrido e vender o equipamento do híbrido junto, não seria uma resolução pacífica dos conflitos, vamos dizer assim, de meio que Não, circular não, essa situação? não, seria legal do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque você estaria fazendo. Na hora que você coloca o outro equipamento, você meio que faz ele virar híbrido. Então você está meio que só tentando driblar o que está escrito ali. Na minha concepção, tá? Seria igual, melhor você já pôr um híbrido direto. Porque, cara, ele vira um híbrido naquele momento. Então você está meio que tentando. Não é para não enganar, mas você está tentando dar um drible no que está a concessionária ele falando. Que está colocando normal e depois se adapta a ele. Mas no momento que se adapta, você entende que ele vira um híbrido. Então, assim. Mas no caso seria adaptação somente para um período. Por exemplo, ele tem lá o banco de baterias, tem o adaptador e ele está com o inversor normal funcionando. Aconteceu algum intempérie e a concessionária não pôde atender ele, ele faz a utilização das baterias como se ele estivesse fazendo a utilização de um gerador para poder ligar, acender luzes na casa dele, alguma coisa assim. Eu não sei a profundidade da legislação em relação a esses casos em que a concessionária não consegue fazer o trabalho dela, mas seria uma coisa que eu imaginei que isso poderia ser uma solução. Deixar a par, não deixar diretamente conectado, teve algum tipo de problema, você tem o backup lá, você tem a estação para poder suprir. E o inversor seria como se fosse o caminho para a rede interna Não, isso pode ser, mas aí você não. Mas aí o que acontece? Isso aí é outra coisa. Isso aí é bancos de baterias que não tem a ver com solar. Né? É igual um gerador a diesel. É igual, tipo, eu tenho um banco de bateria solar. É isso. Entendeu? E aí eu vou puxar igual eu vou puxar de um gerador se acaba a energia. Agora, se você quer ele funcionando em conjunto, o solar abastecendo, é um híbrido. Não adianta, é o sistema híbrido. Não tem uma outra denominação para isso, um outro jeito. No momento que você quer que o inversor alimente e pegue, ele vira híbrido. Tá? Então já teria que ter uma normativa para o híbrido. Então, assim, desculpa o jeito de falar isso, mas é que, não, de ser sincero direto, mas é que, cara, a galera, mas o pessoal tá usando, o pessoal tá fazendo. Cara, mas não tem normativa, assim, aí depende. Aí você fala, pô, eu quero fazer sem normativa mesmo, ou eu quero seguir a normativa. Entendeu? É aquilo que o Fernando falou, às vezes as pessoas vão pagar porque a gente está sendo apressada, fazendo. Enfim, então ele vira híbrido, tá? Eu não vou mentir para você. Tá? Se colocar, ele encaixou e fizer essa ligação, vai ser híbrido, tá? Não tem jeito. O que dá para fazer é você ter o gerador lá, outra coisa, você coloca um manager para você tentar gerenciar a hora que cai, na hora que liga, mas assim, se ele vai abastecer a bateria, vira híbrido, não tem jeito. Entendi. Não, tudo bem. É só uma. É porque eu acredito no legalismo. Eu acredito que se você seguir a lei é tudo mais fácil. Mas ao mesmo tempo, a gente vive num país em que as leis, elas às vezes não suprem a necessidade das pessoas e por isso tem esses loops são procurados e são encontrados muitas vezes. Claro. Assim, se você for ler na entrelinha, tipo, tecnicamente não seria tal, mas, cara. Aí vai de riscos, enfim, o que quer fazer, consciência, ao meu ver, tá? Vira híbrido, tá? Essa é a minha opinião. Beleza. Valeu. Obrigado. Ô, Fernando, quem que é o próximo ali que você tinha visto? Opa, agora é o João Menezes. O Fernando Beleza. precisou dar uma saidinha aí. Boa noite, Ricardo. Complementando aí até o que o Wilson tinha falado, é porque como é que funciona? Aqui no Brasil, em São Paulo, para chegar a monofase, que é 220, eles necessitam de 2 fases. Em Brasília, nós só usa uma fase e um neutro. Entendeu? Não, mas dá para ligar tranquilo isso aí. Eu sei porque o pessoal pergunta, sossegado. Entendeu? Aí isso aí eu acho que era a dúvida do Wilson aí para ele estar esclarecendo quantos fios que tá saindo do inversor, que vai ser, se for na região de São Paulo, tem que sair 2 fases, né? E se for na região de Brasília, tem que sair uma fase. Entendeu? Eu entendi, entendi.
Aí ele fala também referente ao banco de bateria, referente ao lítio e a de chumbo. O projeto, quando você vai fazer um projeto calculado com um banco de baterias, a de lítio você faz porque ela tem uma capacidade de pico, igual você falou, de 70%. Quando você faz com a de chumbo, você vai reduzir ela, mas só que o banco seu vai aumentar. Aí, ou seja, o que está em jogo aí, no caso, vai ser os valores que vai ser apresentado para suprir o seu sistema. Porque a bateria de chumbo aqui no Brasil é bem mais barata do que a de lítio. Aí, ou seja, para suprir sua necessidade da mesma capacidade da de lítio, às vezes é mais fácil você para colocar de chumbo e aumentar seu banco de bateria, que seu custo vai sair menos, ou, dependendo da bateria que você colocar de lítio, que vai te suprir bem mais. Entendeu, Wilson? Essa era a minha posição que eu tinha que colocar, porque até então essas dúvidas de fase neutro, que aqui no Brasil tem os estados que tem 2 fases, 3 fases, aqui é fase neutro, 2 fases neutro, entendeu? Uhum. Não, fechou. Não, mas depois eu mando os desenhos de como faz a conexão, mas você explicando ficou até mais fácil. Como eu falei, infelizmente eu não sou tão da parte técnica, mas eu passo, tá? Eu pego certinho os desenhos, peço pro Guilherme, encaminha para vocês, e aí fica mais fácil ali, mas dá para ligar sim. Eu lembro que tem uns desenhos que você vai separar ali, né? Fase neutro, qual que você vai ligar aqui para puxar, todos têm ligação certinho, então podem ficar tranquilo quanto a isso. Ficou até mais fácil para responder você, Wilson. Obrigado, João. Mas é isso aí, então tá sossegado. Já posso te falar que pode ficar tranquilo que dá. Então, será isso? Então, beleza. E agora, quem que era ali? O próximo é o Luiz, só tá aparecendo aqui para mim. Boa noite, cara. Tá me ouvindo bem? Opa, boa noite. É o seguinte, ainda sobre o híbrido, né? Tem hoje situações, cliente que ainda mora no interior e que não tem o atendimento da concessionária. Então, a minha dúvida é a seguinte: nesses casos, o híbrido poderia ser instalado? Como não tem atendimento, sim, mas ele funcionaria como um off-grid, tá? Então, só que aí vai ficar muito caro, eu não sei se vale a pena. Às vezes vale a pena comprar um só off-grid mesmo, que vai sair um pouco mais barato, né? Porque ele não vai estar ligado na rede, você não precisa ter a volta para entender rede, então só um sistema off-grid funciona. Eu acho que é melhor. Se não chega lá a concessionária mesmo, eu iria para um sistema off-grid que é mais barato, tá? Sendo sincero. A outra parte é o seguinte: eu estou vendo você falar aí do uso da bateria de chumbo ácido, né? Uhum. A bateria de chumbo ácido, ela requer uma manutenção muito frequente, porque senão o sistema cai logo, entendeu? Então, vocês têm alguma alternativa, algum recurso que ajude a preservar essa variação de carga na chumbo ácido? A variação de carga, sim, ele tem ali dentro, mas assim, ela vai acabar antes, não tem como. A chumbo ácido, ela deve ter o quê? Metade da vida. Isso aí não adianta. É o que eu falei, você tem que ter uma escolha. Eu estou só te oferecendo uma diversidade maior de produtos, né? Aqui tem muita gente da parte de elétrica, então assim, todos nós sabemos, se eu puder escolher, eu vou escolher a de lítio e o produto de lítio. Só que a gente tem que entender aquilo que a gente falou. Beleza, eu tenho a grana para pagar de lítio hoje ou não, né? É o que eu falei, quando todo mundo quer escolher, eu quero pegar uma Ferrari, mas às vezes eu tenho que pegar um Kwid. Por quê? Porque eu preciso chegar num lugar, é o que dá para eu pagar agora, né? Então, assim, isso eu concordo contigo, beleza, se eu puder pegar de lítio, só que eu tô te dando mais de um produto para o cliente poder escolher. Você não vai vender só para o cara que compra Mercedes Ferrari, você vai vender para o cara que compra Mercedes Ferrari, você vai vender para o cara que compra Kwid, você vai vender para os dois. Entendeu? É um mercado a mais que você pode vender, tá? Então aí vai depender do cliente, mas sim, ele vai acabar trocando mais vezes a bateria, não vai durar o mesmo tanto, né? Você tem que ficar acompanhando com ele ali, pô, vou precisar trocar a cada tanto tempo. Tem gente que vê isso com bons olhos, fala, pô, eu vou fazer uma revenda para esse cara de bateria já, né? Você já vende os serviços de manutenção, tem gente que já vende a limpeza e sabe que, sei lá, cada 1 ano, 2 anos, o cara já sabe, ó, tá na hora de trocar a bateria aqui, né? Ó, no pacotinho aqui, eu já venho limpar e já troco a bateria para você. Ó, beleza. É igual do carro você sabe que você troca, entendeu? O cara às vezes nem reclama, fala, igual do carro.
já troca aí a cada 2 anos, bora lá, entendeu? Alguma coisa assim. Então, só que aí tem que entender o tanto que ela vai durar, e só vai saber de acordo com o uso de cada cliente, então não é um padrão, né? O carro é mais padrão, né? Mas o do cliente aí depende, quanto que ele está usando a bateria, quanto que ele não está usando, então vai ter um range maior aí de acabar ou durar, né? Mas com certeza, se for o mesmo cliente, é menos que ali. Isso aí não tem como. Não sei se eu respondi, Luiz, mas Ok. É isso mesmo. Beleza. Fechou. Tranquilo. Não sei se tinha mais outra pergunta ali, que aqui não está aparecendo mais. Wilson. Oi, Wilson. Beleza. O sistema híbrido para o off-grid, a diferença de preço dá o quê? Uns 20% mais barato? De um para o outro? Aí depende um pouco da marca. O nosso off-grid está vindo. Eu não sei se já estava vendendo aqui. No Brasil não vende nenhum, tá? Uhum. Mas tem outras marcas também, então aí varia. Né? Porque hoje a gente focou mais no híbrido, tá? Porque o mercado off-grid é muito menor, né? E não tem um crescimento. A ideia é que cresça mais mesmo o híbrido, que a rede comece a chegar e atender, né? Então a gente não investiu tanto assim no off-grid. Mas ele deve vir no ano que vem, tá? Então eu não sei muito de preço, tá? Não vendi off-grid, mas a gente está fazendo mesmo para ter no portfólio. Como eu falei, a nossa ideia é ter um portfólio completo. Então, essa eu não consigo te falar, tanto, mas eu sei que sai mais barato. Eu falo porque eu tenho um cliente meu que trabalha com outro de outra marca, e eu já falei até para ele, falei, cara, todo mundo que precisar que não tem rede, vende essa outra marca aí de off-grid, cara. Eu prefiro ser sincero, cara. O que o meu é bom e vale a pena, eu vou falar para você, cara, pega e usa. Se não for, não vou tentar te forçar a pôr o meu, beleza, é ótimo pôr um híbrido ali, mas aí tem que pensar também no cliente, cara, o que é melhor? Pô, às vezes eu tenho que abdicar, pô, pega de outra marca, fazer o quê? Eu vou fazer o meu, a hora que tiver, eu vou te falar, pô, é bom? Pode pôr. Aí eu banco. Mas nesse momento, se o cara não tem rede, fazer o quê? Procura alguma outra ali, o off-grid vai valer mais a pena. Quem não tem rede, procura alguma marca legal de off-grid. O pessoal da Solar Power com certeza acha uma para vocês para indicar, tá? Uhum. O que eles precisarem, eles buscam a gente aqui também, tá? E assim que a gente tiver a nossa, a gente põe aí no portfólio com vocês também. Pode deixar, tá? Eu estou perguntando que eu quero, semana que vem, vou visitar o pessoal lá que mexe com leite de novo. Eu queria oferecer mais alguma coisa para eles, né? Eu vou conversar com o Fernando depois, então. Tá. Valeu, obrigado. Beleza. É isso, valeu. Tem mais alguém ali, Fernando? Ou acho que é isso? Acho que acabou as perguntas, então. Mas, pessoal, conforme vocês forem usando, eu acredito que vão aparecer mais, né? Conforme for pegando os orçamentos com os clientes, as outras marcas, cara, chama o pessoal da Solar Power, tá? Eles já acionam a gente se eles já não tiverem ali certinho, tá? Contem conosco, tá? Como eu falei, a gente tem um escritório aqui, a nossa ideia é estar junto com vocês, tá? A gente crescer junto, fazer junto, né? E mostrar esses diferenciais. Pode ficar tranquilo, o produto é bom, tá? O serviço é bom, então isso facilita. Tá? Isso facilita ali o dia a dia. Depois da primeira instalação, vai ficar tudo mais tranquilo. A primeira vez que você faz o cadastro ali, sobe, tá? Então você vai ver, cara, é muito fácil. Você tem por QR Code, tem por Bluetooth, tem por Wi-Fi, tem mais de uma opção de jeitos de conectar. Você pode digitar lá igual antigamente, você pega o número, digita lá no HTTP, o 00, e aí coloca. Você pode escanear o código, cara, tem vários jeitos que dá para fazer. Então a ideia é ser flexível, tá? Na primeira sempre dá uma travadinha ali, mas a partir da segunda sempre roda bem. Então conta com a gente aí. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. O que precisarem aí que lembrar depois, manda aí pro pessoal, a gente está à disposição. Obrigadão mesmo. Valeu, uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Valeu, Ricardo. Até logo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite, Ricardo. Obrigado aí pela apresentação. Opa, eu que Boa agradeço noite. aí.